texto sagrado, grite: glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus Cristo. E quem dá glória ao nome de Jesus, que morreu e ressuscitou segundo as Escrituras, pode exaltar ao Filho de Deus, pode exaltar ao Verbo da vida, pode exaltar ao poder imaculado. A Bíblia Sagrada nos diz que a morte do Senhor Jesus é o tema central de eternidade a eternidade do plano de Deus para o homem. Deus, ele traçou um plano para a humanidade, e num plano traçado por Deus à humanidade, a morte de Jesus é o tema central deste plano elaborado por Deus de eternidade a eternidade. Jesus fez muitos sinais e muitas maravilhas quando andou pela terra. Capítulo 10, o verso 38 do livro de Atos, diz que Deus Pai ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder para efetuar milagres, maravilhas e libertar o povo das obras do diabo. Jesus fez muitos sinais quando aqui nessa terra andou. Capítulo 4, 23 ao 25 de Mateus, a Bíblia Sagrada, ela revela que Jesus andava pelas cidades pregando o Evangelho do Reino e libertando os oprimidos do diabo, e curando toda enfermidade e moléstias e expulsando demônios entre o povo. Essa era a obra dele. A Sagrada Escritura também diz que Jesus Cristo curou enfermos, como capítulo 9 do livro de São Mateus. A Bíblia diz que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue com 12 anos, gastou tudo na medicina, e nesse ensejo ele já também ressuscitou a filha de Jairo, que estava morta, tirou os instrumentistas da casa. Capítulo 9, verso 23 do livro de Mateus, ele expulsou os instrumentistas, que eram as carpideiras e os homens que tocavam flauta, que eram aqueles que eram pagos para chorar. Até fala no livro de Ezequiel, carpideiras eram as mulheres que iam junto com os instrumentistas, eles tocavam flauta e aquelas mulheres eram pagas para chorar. Então elas começavam a chorar, porque elas eram pagas. Quando Jesus entrou na casa, aquele monte de choro de crocodilo, ele expulsou todo mundo da casa. Pode ir embora, só me deixa aqui com Pedro, Tiago e João, me deixa aqui com os pais da menina e vou embora, porque Cristo não gosta de mentiroso. Aleluia! Cristo é a verdade. Capítulo 14, verso 6 de João: eu sou o caminho e a verdade. Ele é a verdade. Elas estavam chorando de mentira. Mentiroso não fica junto com Jesus, porque ele é a verdade, ele é o Deus verdadeiro. Capítulo 5, verso 20 de 1 João: ele é o verdadeiro Deus. Aleluia! Então ele tirou. E a Bíblia Sagrada também nos diz: Cristo ressuscitou muitos mortos, ainda além daqueles outros. Capítulo 11 de João, Cristo ressuscita Lázaro. Capítulo 7, 11 ao 16 de Lucas, ele ressuscita o filho da viúva de Naim, que já estava na maca para ser sepultado. A Bíblia Sagrada, 8, 24 ao 26 do livro de Mateus, diz que ele acalmou a tempestade. E quem é este homem que até o vento e as tempestades e o mar lhe obedecem? Cristo multiplicou o pão, multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Mateus capítulo 14, verso 13 ao verso 20. Enfim, Jesus fez tantos milagres. Capítulo 21, 25 do livro de João, que nem ainda o mundo todo poderia conter o que ele fez. Nem todos os livros do mundo poderiam conter
nós só temos a ponta do iceberg. Ele fez muito mais do que a mente humana pode imaginar, disse João. Nem todos os livros do mundo poderiam conter. Tem biblioteca, que existem 200 mil livros, 500 mil livros, e nem esses livros todos que existem na terra poderiam conter a obra do Filho de Deus. Mas ele operou tudo isso. Por entre todas as suas obras, a maior obra continua sendo para sempre. A maior obra de Jesus é uma obra conjunta, é uma obra que abarca três coisas. A maior obra de Jesus não foi curar enfermo. A maior obra de Jesus não foi ressuscitar os mortos. A maior obra de Jesus não foi acalmar a tempestade e multiplicar os pães. A maior obra de Jesus não foi sair de cidade em cidade pregando o evangelho, não. A maior obra de Jesus é uma obra que nela se efetuaram três coisas: a morte, a ressurreição e a sua ascensão ao trono de glória junto ao Pai. Glória a Deus! Essa é a maior obra. A maior obra de Jesus é a sua morte. A maior obra de Jesus é a ressurreição, o ressurgimento de Cristo da tumba fria de José de Arimateia. E a maior obra de Jesus foi que ele deixou o túmulo vazio. Ele subiu para o céu num corpo de glória, num corpo glorificado, que venceu a morte, que venceu o aguilhão da morte, que venceu o mundo invisível, que está vivo à direita do Pai para nunca mais morrer. Capítulo 1, 17 e 18 de Apocalipse, Jesus falou: eu sou o que fui morto e o que revivi, e estou vivo para nunca mais morrer, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do Hades, do mundo invisível dos mortos. Aleluia! Dá glória a Deus! Então na maçúria! Pode dar glória, pode dar glória! A morte de Cristo, ele é o tema central de eternidade a eternidade. Desde a eternidade, antes da fundação do mundo, a morte de Jesus já era tema central no céu. O céu louva a palavra. Capítulo 119, o verso 89 de Salmos: para sempre, Senhor, a tua palavra será louvada no céu. E quando nós falamos que a palavra é louvada no céu, por que para sempre a tua palavra é louvada? Porque a palavra é para sempre louvada no céu, porque a palavra é o próprio Cristo. Aleluia! A palavra verbo, que é do grego logos, em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra verbo significa palavra. Verbo é a eterna palavra de Deus. Verbo é a expressa imagem da pessoa de Deus. Capítulo 1, verso 3 de Hebreus: Jesus é a expressa imagem de Deus e sustenta todas as coisas pelas obras das suas mãos e pelo seu eterno poder. Jesus é esta palavra. Capítulo 19, o verso 13 de Apocalipse: vi um sentado no cavalo branco, e ele se chama a palavra de Deus. Jesus é a palavra eterna. Jesus é a palavra que não se passa, a palavra que não se acaba. Ele é a palavra de Deus escrita em nosso coração, que escreveu a obra da minha salvação, que escreveu a obra da sua salvação. É Jesus Cristo, o verbo eterno, a palavra eterna, a razão de todas as coisas, o príncipe de todas as coisas, o sustentador, o arquiteto de todas as coisas. É Ele, é Jesus, o verbo da vida, o Nazareno, o Cordeiro de Deus, o Imaculado, o Santo de Deus. É Jesus. É glória a Deus. Aleluia. E essa palavra já era louvada no céu. A Bíblia diz, capítulo 13, o verso 8 de Apocalipse, que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele já era escrito como Cordeiro morto desde a fundação
fundação do mundo. Ainda lá em Efésios capítulo 1, o versículo 4, a Bíblia Sagrada nos diz: como também nos elegeu nele, nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Cristo em amor. Glória a Jesus. A obra da eleição, a escolha de toda a humanidade foi feita por Deus em Cristo, antes da fundação do mundo. O Verbo já ia morrer por nós. A obra do Gólgota já estava escrita no céu. A obra do Gólgota já estava com Deus. O tanto é que quando a igreja for arrebatada, ela ainda vai louvar a obra do Gólgota. Aleluia! Quando os santos subirem e tiver um corpo de glória, o que é que você vai louvar? O que é que eu vou louvar? Nós vamos louvar o Cordeiro que foi morto e reviveu. Aleluia! A igreja vai louvar ao Cordeiro, porque o Cordeiro, simbolizando a morte dele, Cordeiro, o nosso substituto. O Cordeiro é aquele que não completou nem um ano, ele não tem mancha, ele não tem ruga, ele é virgem, ele é puro. Por isso Jesus é comparado ao Cordeiro, porque ele é o puro, ele é o inocente, ele é o verdadeiro, ele não tem mancha, ele não tem pecado, ele foi puro por nós, para morrer em nosso lugar. Aleluia! E João Batista, quando avistou Jesus, 1:29 de João, ele gritou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi tido como o Cordeiro em nosso lugar, porque em nosso lugar ia tirar os nossos pecados. No lugar do mundo, ele ia tirar os pecados de toda a humanidade sobre a terra. E no céu, ainda nós continuaremos louvando o Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, o verso 13: e ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. O negócio é tão tremendo que quando a igreja for arrebatada, Jesus vai estar, para mostrar à igreja a marca da nossa salvação, Jesus vai estar com as mãos furadas, estará com as marcas da coroa de espinhos. E olhei o que estava no meio do trono, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E vai estar lá, como ele foi morto, porque ele vai mostrar a marca da salvação, a marca da remissão de seus pecados, a marca que foi por você, a marca que foi por mim, a marca que foi por todo homem, a marca que foi pelos piores criminosos, estuprador, bandido, assassino, drogado, homossexual, lésbica, feiticeiro, espírita, seja quem for. As marcas de Jesus foram por todos os pecadores debaixo do céu, por todo homem. Morreu o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Quem dá glória a Deus? A morte de Cristo é o tema central das Escrituras. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 2, que Jesus, ele seria a nossa oferta propiciatória. O que é propiciador? Significa favorável. Deus, ele aceita você, ele aceita a mim por causa da morte de Cristo. Propiciação, ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Capítulo 2, verso 2 de João. E o que é a propiciação? É favorável, favorecimento. Deus nos aceita por causa de Cristo. Você é favorecido com a salvação, embora é graça, é favor imerecido, mas Ele me deu por causa da morte de Cristo. O homem é aceito por Deus através dessa morte. Eu posso fazer o que for, Deus não vai me aceitar, porque nós não podemos satisfazer a justiça de Deus. Pode dar o que você tem, Deus não vai aceitar. Eu posso mutilar meu corpo, Deus não vai aceitar, porque a única coisa
satisfez a justiça de Deus foi a morte de Cristo Jesus. Ele é a nossa propiciação. O homem só é aceito por Deus por causa da morte de Jesus. Sem aquela morte, ninguém é aceito. Deus não recebe ninguém. Deus não aceita ninguém se não for por aquela morte. E a morte de Cristo, como diz aqui 15:3 de 1 Coríntios que nós lemos, que Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Os profetas da Bíblia Sagrada disseram dos sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Capítulo 1, versículo 11 de 1 Pedro. Desde a primeira profecia, Deus falou da serpente, que Jesus ia pisar a cabeça dela, e falou da semente da mulher. Capítulo 13, verso 15 do livro de Mateus, a Bíblia diz que Deus deu a primeira profecia ao homem, o plano de redenção ao homem foi revelado quando ele falou: eis que nascerá um da semente da mulher, e ele esmagará a sua cabeça, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. O que Cristo quis dizer semente da mulher? Porque ele ia vir de uma mulher, ele ia ter um corpo humano. O maior amor de Deus foi esse que o próprio Deus se transformou em corpo humano para me representar. O próprio Deus se transformou em corpo humano para que eu pudesse ser salvo, porque o pecado veio por Adão, o pecado veio por um homem, então tinha que ser um homem também que tinha de vencer o pecado em seu próprio corpo. Não adiantaria um anjo descer, porque anjo não tem corpo de carne e ossos. Não adiantaria, tinha que ser um amor tão infinito que a pessoa se limitaria a essa natureza humana caída. E assim aconteceu. A semente da mulher significa Cristo vindo com o corpo de carne. O próprio verbo, a palavra eterna, se fazendo carne pelo pecador. Capítulo 1:14 de João: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus foi feito carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A palavra unigênito em grego é monógenes, e monógenes significa o único do tipo, o único da espécie, o único igual. Jesus é unigênito, o único como o Pai, o único do mesmo tipo, da mesma classe do Pai, porque ele veio na glória do Pai. Na glória a Deus. E Cristo desceu com a sua divindade, 100% homem e 100% Deus. Grita assim comigo: 100% homem e 100% Deus. 100% Deus? Como assim? Capítulo 2, o verso 9 de Colossenses, diz a palavra que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita, olha o corpo aqui, corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele veio como homem em corpo, mas nele ele era Deus pleno. Ele era Deus absoluto. Ele era um homem absoluto, mas ele era também um Deus pleno e absoluto. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele não deixou de ser Deus. É o Cristo, então, para a consumação do plano da salvação. Capítulo 4, verso 4 de Gálatas: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Ele veio nascido de uma mulher. E na cultura judaica já tinha um costume, porque as moças ficavam desposadas. Ela morava com o esposo, né, com o noivo, mas não tinha contato, não tinha intercurso nenhum. Por quê? Porque era um tempo que elas esperavam. Porque toda mulher judia, toda moça judia, ela tinha uma esperança de ela ser a mãe do Messias.
Então por isso que elas ficavam um tempo em desposamento, para não ter contato físico, porque ela poderia ser a escolhida. Glória a Jesus. E com quantos anos uma moça se desposava? Mais ou menos dos 13 até os 15 anos, até os 16, era mais ou menos a idade que a moça ficava desposada, dos 13 até os 16. Não podia ter contato nenhum, mesmo sendo noiva, não podia ter contato nenhum, porque ela podia ser a mãe do Salvador. Aleluia! Aleluia! Era a sua esperança, irmão, a esperança de ser a mãe do Redentor, a esperança de ser a mãe, aquele que ia pisar a cabeça da serpente. Aleluia! E Maria, através dos historiadores, se essa é a idade das mulheres desposadas, como os historiadores o afirmam, Maria tinha mais ou menos essa idade. Não sei se era 13, não sei se era 14, não sei se era 15, não sei se era 16, mas esse intermeio era a idade de Maria. E Deus achou graça nela para escolhê-la. Ele veio nascido de mulher, por isso que a palavra diz, ele tinha de vir nascido de uma mulher. Ele não podia descer do céu de repente e virar um corpo humano. Ele tinha que passar por todo o processo, um processo de gestação, um processo de amamentação. Tinha que passar por tudo isso para morrer por nós. Aleluia! Porque era o tema central das Escrituras. Tinha de vir um para esmagar a cabeça da serpente. Só que a palavra não fala só esmagar a cabeça da serpente. A palavra fala também: e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Esmagar a cabeça da serpente. Quando ele nasceu, a cabeça da serpente foi esmagada. E o que é ferirá o calcanhar? A crucificação. A crucificação feriu Jesus. A crucificação feriu o nosso Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Prego nas mãos, prego nos pés, numa coroa de espinhos, uma lança que traspassou. E pode ter até mesmo chegado ao seu coração tantos açoites com pontas, com ferro, com ossos e com facas, com 3 tiras de couro, e as tiras de couro tinham vários nós. Assim Cristo sofreu em nosso lugar, assim Ele foi a nossa propiciação. Por Ele nós somos aceitos, por Ele Deus ele tem poder de nos salvar. Apenas por Ele. Dá glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus diz, capítulo 24, 44 de Lucas: convinha que o que de mim estava escrito nos Salmos, na lei e nos profetas fosse cumprido. Então as Escrituras tinham de se cumprir. Não tinha jeito. Ele tinha que morrer. E uma coisa que Satanás sempre quis foi que ele não morresse. E Jesus sabia que era o Satanás. A Bíblia Sagrada nos diz em Lucas, em Mateus capítulo 16, a confissão de Cesareia, quando o apóstolo Pedro confessou que ele era o Cristo, filho do Deus vivo. A Bíblia nos diz que quando Jesus falou da sua morte, capítulo 16, 21 até ao 23 do livro de Mateus, ele falou que convém que o Filho do Homem padeça, seja morto, ao terceiro dia se levante dos mortos. O apóstolo Pedro, ele falou: não, de modo algum nós deixaremos isso acontecer. Isso não acontecerá com o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus falou: arreda Satanás, aleluia, para trás de mim, Satanás, porque não entende as coisas dos homens, não entende as coisas de Deus, mas entende somente as coisas dos homens. Por que Cristo expulsa Satanás de Pedro? Porque quem usou Pedro naquela hora foi o diabo. Quem não confessa a morte de Jesus é o diabo. Quem nega a morte de Jesus é o maligno para enganar. Capítulo 2, verso 1 ao 3 de 2 Pedro expressa-nos a palavra que haverá falsos mestres, falsos doutores, que negarão o Senhor que os resgatou e falarão heresias de perdição. E hoje você está vendo
a morte de Jesus não tem mais lugar nos púlpitos. A doutrina da morte de Jesus não tem mais lugar. O ensinamento da morte de Jesus perdeu. O púlpito tem lugar para tudo. De homem, pastor se vestindo de chapolim colorado, de pastor se vestindo de super-homem, de mulher de pastor vestido de Mulher Maravilha. Tem circo em cima do púlpito, tem teatro em cima do púlpito, tem peça teatral em cima do púlpito, tem grupo de dança, de coreografia em cima do púlpito, louvores de autoajuda, sabor de mel, a sua vitória, o seu gostinho vai ser de mel. Mas os púlpitos não têm mais lugar para a morte de Jesus. Quando cantam muitas vezes essas músicas profanas, eu não tenho dúvida disso, que é a música do próprio Satanás. Está negando o Senhor que resgatou. A igreja pega fogo, essas igrejas aí, e gritam, e choram, e levantam a mão como que estão adorando. Mas quando canta qualquer coisa da morte de Jesus, ficam olhando para o rosto do outro assim: ah, bonita a sua blusa aí, rapaz, bonita sua gravata italiana, bonito. Bonito seu sapato, meu filho. Bonito, Lena, seu casaco. Olha, a morte de Jesus perdeu o valor. A morte de Jesus perdeu o valor. Hoje eu falar da morte de Jesus, eu sou um brega, eu sou um cafona, um antiquado. Porque perdeu. Você está sendo radical, é verdade, irmão. Olha em qualquer lugar, para você ver se dá um ênfase à morte expiatória de Jesus. Se dão ênfase a essa morte, porque todo o plano de salvação tem como ponta de eixo esse ato de amor, a morte sacrificial, a morte vicária, o sacrifício eterno de Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa morte de Jesus perdeu o valor. Olha pelas canções para você ver, porque não dá dinheiro. Porque às vezes não dá povo. Porque quando está pregando a morte de Jesus, uns ficam com sono. Está pregando a morte de... Ai, de novo. Não é de novo não. A sua salvação depende disso. Aleluia. A sua salvação depende disso. Eu posso ter o que for. Eu posso ganhar dentro da igreja o que for. Se eu não acreditar e não abraçar e não aceitar a morte do Senhor, eu não sou salvo. Glória a Deus. Eu sou um perdido. Eu sou um condenado, porque não tem salvação sem a morte expiatória. O que é expiação? É o pagamento da culpa, é o livramento da pena. Quem livra você da pena, quem livra a minha irmã da pena, só foi uma: a morte de Jesus Cristo, Filho de Deus. Glória a Jesus. Será que na ceia você sente essa morte? Antes na ceia, os crentes levavam o lenço para a ceia, porque choravam na ceia. Quando passava o pão, o corpo do Senhor, passava o vinho, simbolizando o sangue do Senhor. Os crentes choravam, porque lembravam e se transportavam para a cruz, para o sofrimento, para o olhar desfigurado dele no Calvário. Aleluia! Glória a Deus. Ele estava sem comer. Quando o pegaram no Getsemane e o manietaram, o algemaram lá, ele já estava sem comer. Ele passou aquela noite inteira preso, sem comer e sem beber. O outro dia inteiro ele foi julgado. Passou mais uma noite sem dormir. E no outro dia, 9 horas da manhã, ele foi crucificado. Aleluia! Glória a Deus. Não comeu, não bebeu. Na cruz ele tinha uma sede abrasadora. Aleluia. Devido tanto sangue que ele perdeu. Pode ver que quem perde muito sangue muitas vezes, um acidente que rasga a cabeça, ele tem uma sede abrasadora. E você imagina o corpo dele todo machucado. Aleluia. Aleluia. O seu crânio todo arrebentado, daqueles espinhos que eram mais ou menos do tamanho do nosso dedo indicador, que transpassaram
A cabeça, o crânio de Jesus Cristo, o seu couro cabeludo. E hoje muitos não se transportam para lá. Leva o evangelho como uma brincadeira. Você tem que se transportar. Vai lá para a cruz. Tenta viver aquele momento. Tenta viver aquela hora. Tenta estar ao pé da cruz naquela hora. Aleluia. Será que você já tentou? Aleluia. Estar ao pé da cruz no momento que ele morreu. Será que lá eu bateria no peito como aquele centurião? Esse homem é o Filho de Deus. Ou será que você diria: desça da cruz, desça, o qual seria o seu lugar? Se transporte para lá, irmão. Não tem outra obra de salvação. Não tem outra obra para remir a sua vida. É 8 ou 80, ou aceita a morte, ou não é salvo. Pega a vacina. Aleluia, louve a morte do Senhor. Louve a morte do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem dá glória a Deus? Capítulo 3, o verso 18 de 1 Pedro, diz que Jesus foi morto no corpo, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. O que leva o homem a Deus é a morte do corpo. Jesus foi morto no corpo, o justo, que é Ele, pelos injustos, para levar-nos a Deus. Não tem outro caminho, não tem outra cara. A religião cristã não é como os muçulmanos, como lá na Surata 9, verso 5, para que cada um vai ser salvo por sua própria obra, que diz que não tem como o homem se pregar em outro Salvador. No Islã, você mesmo tem que se salvar. No candomblé, morreu e acabou. No espiritismo kardecista, volta em outro corpo para reencarnar. No adventismo, fica dormindo um sono da alma, um sono da morte. No cristianismo bíblico, não. Você não pode se salvar. Eu não posso me salvar. Você não pode entrar no céu com sua própria perna. Eu não posso entrar no céu com a minha própria intelectualidade. Você não entra no céu com sua formação. Não entra no céu com dinheiro. Não entra no céu com obra de caridade. Não entra no céu sendo uma pessoa boa, que não fuma, não bebe, não joga, que não fala de ninguém. Não entra no céu. Não entra. Para Deus isso aí é inválido. Mas irmão, para Deus é inválido. Para mim não é inválido, nem para você. Uma pessoa fazer caridade, boa obra, para Deus é. Porque Deus, essas obras não tocam no coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essas obras não tocam. Se eu não aceitei a morte do Senhor, não aceitei o sacrifício, essas obras para Deus é como um sopro que vai e vem, não valem nada. Aleluia. Paulo falou que eu posso dar meu corpo para ser queimado. Não adianta, capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu posso falar a língua dos homens e dos anjos. Eu posso ser um homem, um doutor, um mestre, um universitário do topo. Posso ser um doutor, ter uma boa profissão, ou seja, o que for, não adianta. Capítulo 27, 51 do livro de Mateus. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto para baixo. O véu não rasgou de baixo para cima. Grave isso. A religião de mercado, a religião de comércio, é aquela de troca e venda. É a troca e a venda. Mas o véu não rasgou de baixo para cima. Por que não rasgou de baixo para cima? O véu é muito difícil, às vezes, uma coisa rasgar de alto a baixo. Ou rasga no meio, ou rasga no chão. Mas o sobrenatural é que o véu rasgou de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque a salvação vem de cima. Aleluia. Porque a salvação vem do alto. Glória a Deus. E o que tinha atrás do véu? Era o santíssimo lugar, que
um pecador não podia entrar, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Hebreus capítulo 9. Aquele véu rasgou de cima para baixo, significa que hoje eu tenho acesso a Deus, significa que hoje eu posso habitar as mansões celestiais através da morte de Jesus que veio de cima. Aleluia! Hoje lá eu posso entrar, hoje lá minha irmã também pode entrar. Pode bater as palmas com glória a Deus. E para encerrar, o testemunho das Escrituras é único, é uniforme e mostra que a morte de Jesus é o ponto X, é o ponto culminante, o fator preponderante para a nossa salvação. E Satanás foi derrotado pela cravadura dos braços, do pulso de Jesus. Satanás foi derrotado. Capítulo 2, verso 14 e 15 de Colossenses. Jesus riscou a cédula que era contra nós em suas ordenanças, e havendo-as cravado na cruz, ali despojou as potestades e os expôs publicamente, e sobre eles triunfou sobre si mesmo. Jesus triunfou sobre os demônios. As potestades são demônios, os principados são demônios da hierarquia satânica. E a Bíblia diz que quando ele foi cravado naquele madeiro, ele despojou as potestades e expôs publicamente. Ele venceu em público, ele venceu para todos verem. A morte de Jesus não foi escondida atrás de uma cortina, não foi dentro de um quarto, de uma cela, não. Foi no alto do monte para todo mundo ver. Aleluia. Todos lá os lados circunvizinhos ali, as cidades, vilarejos circunvizinhos puderam ver Jesus Cristo crucificado lá. Foi à vista. Aleluia. Glória a Deus. E muitos hoje têm negado. Uns falam assim que a morte de Jesus foi somente a morte de um mártir. Dizem que Jesus morreu somente pelas suas ideias, as quais foi fiel e intransigente. Que Jesus era bem um homem irredutível. Ele morreu por causa das suas ideias, porque ele não dava o braço a torcer. Ele não dava o braço a torcer, então ele morreu porque era intransigente, porque ele era um homem que não se dobrava, e as suas ideias eram muito rígidas, rigorosas, então ele morreu. E isso é uma teoria da teologia modernista, que o diabo entrou nas faculdades teológicas, que hoje eu sou tido, você é tido como um conservador, como fundamentalista, como um que quer levar a Bíblia ao pé da letra. Mas tudo que o mundo tem hoje, as grandes universidades, foi por causa desse cristianismo fundamentalista. Aleluia. A escola pública com Lutero e Calvino foi por causa desse cristianismo fundamentalista. O mundo tem hoje a moral, a ética, porque quando os apóstolos foram mandados pregar, o mundo era um caos. O marido dava a mulher dele como objeto para quantos homens quisessem. Constantino, imperador no tempo de Paulo e de Pedro, Constantino matou a própria mãe para ficar com um amante. E quando Constantino viu a mãe dele deitada para ser sepultada, ele desejou a própria mãe. Ai, se eu soubesse que a senhora era assim. No tempo dos apóstolos pegaram esse mundo, o mundo estava perdido. Eles foram tidos como os revolucionários. Não tinha ordem. O aborto era normal, a homossexualidade era normal. Depois Nero mandou castrar um jovem chamado Esforo. Ele deitava na cama como um jovem, como fosse uma mulher. E Nero morreu e ele ficou para o próximo governador romano. Era a promiscuidade. Não tinha vida humana. O pai matar um filho era uma honra. E o que foi que trouxe o valor da família? Foi o cristianismo. O que foi que colocou um padrão regulamentador no mundo? Foi o cristianismo, que exaltou a família,
islâmicos. Olha como é lá, anda com o rosto coberto, não pode dirigir, não pode nem estudar. E porque hoje você tem liberdade, dê graças a Deus, porque Jesus veio ao mundo. Foi por causa dessa obra do Calvário. E hoje nós somos os fundamentalistas. Mas o que o mundo goza hoje foi por causa desse fundamentalismo. E o diabo entrou nas faculdades desses filhos do diabo, que eu não tenho dúvida de falar. 8,44 de João: aquele que mente tem por pai o diabo. E vai dizer que Jesus era um homem com as suas ideias intransigentes? Quem falou? Marte. Ele não foi Marte, ele foi mais do que o Marte. O Marte, ele morre por uma causa. Eu vou morrer, eu sou um ativista. Eu vou morrer aqui na frente dessa praça para mostrar para todo mundo que eu sou dessa causa aqui, não sei o quê. Isso é um Marte. Ele morre por pessoas boas, por uma causa boa. Os muçulmanos, os homens bomba da jihad islâmica, eles morrem porque é uma causa. Eles querem conquistar um paraíso com 72 mulheres dos cabelos negros e olhos pretos. Jesus, ele não morreu só por uma causa, ele morreu por um bando de criminosos. Aleluia! Jesus morreu por um monte de homens maldosos. Jesus morreu por homens teimosos, malignos de entendimento. E quem eram esses homens? Quem, irmãos? Será que você pode fazer assim? Faz assim no peito, assim. Quem era esse homem? Faz assim, bate assim. Em vez de bater, Jesus morreu por você. Esse homem era você. Esse homem era você. Foi por sua vida. Pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória a Deus. Capítulo 20 e 28 de Mateus: eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir a minha vida em resgate dos pecadores. Aleluia! Ele veio para resgatar a redenção. 1,14 de Colossenses: porque temos a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus. Remissão é o pagamento do escravo. O pagamento da pena do escravo eu paguei. Jesus pagou a sua pena. Ele pagou. Você era escravo. 8,34 de João: quem comete pecado é escravo do pecado. Eu era um escravo, você também. Ele pagou a nossa dívida, a nossa redenção. Aleluia! E Jesus, os mártires vão morrer com alegria, rindo assim. Quem falou que Jesus estava alegre na hora de morrer? Capítulo 26, verso 38 de Mateus, Jesus falou: a minha alma está angustiada até a morte. Ele já estava angustiado quando desceu aquele Getsemane. As veias da sua cabeça, as veias sudoríparas ou sudoríferas, se estouraram devido à grande pressão. Por isso que ele suou grandes gotas de sangue. E a Bíblia também, capítulo 23, capítulo 22, versos 43 e 44 de Lucas, nos fala que Jesus eram grandes gotas de sangue que lavavam o chão. E Deus mandou um anjo do céu para confortar Jesus naquela hora. Ele estava lá naquela agonia para morrer. Pode ler, um anjo desceu e ficou confortando Jesus ali. Ele morreu cheio de tristeza, desamparado. Capítulo 27, 46 de Mateus: Deus meu, por que tens me desamparado? Ele foi desamparado. Ele foi largado pelo Pai, porque Deus não tolera o pecado. E nas costas de Jesus estavam todos os nossos pecados. Aleluia! Glória a Deus. 2,24 de 1 Pedro: verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas cargas, os nossos pecados estavam sobre Ele. Tudo lá. Você nem tinha nascido, seus pecados já estavam sobre Ele lá. Eu não tinha nascido, mas os meus pecados estavam lá. A cruz era pesada, não era o madeiro que era tão pesado. Por fora era o madeiro ali, por dentro estava cheia de pecado dos nossos. Aleluia, glória a Deus. Estava cheia do pecado da humanidade, que ele caiu
na Síria, um negro chamado Simão, pai de Alexandre Rufo, um africano. Vê que Deus não tem racismo, não tem excepção. E foi ele que levantou a cruz. Foi obrigado, mas levantou. E ficou para a história. E o filho dele, Rufo, capítulo 16 de Romanos, depois se converteu. E Paulo até saudar a Rufo, nosso irmão, que se converteu a família inteira. Aleluia! Glória a Deus! Aplaude palma! Aleluia! Guarda essa palavra no seu coração sobre a morte do nosso Senhor. Não tem outro jeito. Tem que aceitar essa morte. Tem que crer nesse sangue para ser salvo e para dar a salvação, para ter a vida eterna. Amém? O Espírito de Deus consiga falar de vosso coração. Disse Jesus: Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. A Igreja da Fé Apostólica, sede regional Jardim Alice.